Oi, gente, meu nome é Renata, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que eu vou transformar esse cantinho bagunçado aqui da minha casa e com a parede mal acabada em alguma coisa que eu achei muito gostoso, muito bacana, muito bonito. Então vamos lá. Então o negócio estava assim e tinha esses móveis aqui para arrumar e essa parede aqui que ela foi aumentada. Aí tinha também a parte que escorreu cimento, com água, com infiltração. Então, bora pôr a mão na massa. E é pôr a mão na massa literalmente. Eu fui com a mão mesmo na massa. Vejam bem, foi o que eu fiz aqui. Comecei a maciar, tá vendo a diferença? Ó? Aqui é chapisco. Eu não gosto de chapisco, mas não dava para eu alisar tudo, fazer uma parede lisa. Então, eu quis igualar com o chapisco, que já tinha essa parte que foi aumentada e que estava no cimento cru. Eu tinha uma massa corrida que sobrou aqui, sobrou bastante, e eu tô usando tudo que eu posso para não gastar, né? E aí eu coloquei a massa corrida e fui dando batidinhas com o dedo, tentando levantar um chapisquinho, alguma coisa parecida com chapisco. E ficou mais ou menos parecido. Agora vamos pintar a parede. Eu tinha aqui uma lata de tinta branco gelo, que é uma tinta que eu já usei aqui até para pintar mesa, que vocês já devem ter visto aqui no canal, se não viram, vai lá dar uma olhada. Mesa, ou o móvel do último vídeo. E sobrou essa quantidade aqui, que é um pouco mais de meia lata. Eu vou fazer com uma mistura de xadrez. Eu usei xadrez azul, fui pingando de pouquinho para chegar num tom que eu achasse legal. Aí misturei bem, fiz os recortezinhos, apesar de que aqui, ó, o pedreiro não fez um serviço muito bom e tem cimento para todo lado, mas eu fiz o recorte com a melhor maneira que eu pude. Enfitei aqui na janela, né? Coloquei a fita crepe aqui na janela para não vazar e fiz todos os recortes. Ali no teto nem dava para pôr fita porque é chapisco, chapisco não cola fita. A gente faz no pincelzinho na mão, né? Fiz todos os recortes aqui. E, gente, eu nunca tinha pintado uma parede na vida, tá? Enfim, eu achei que fosse fácil usar o rolo para pintar a parede, mas não é assim tão simples, tá? Eu não sei se é porque é chapisco, é a primeira vez que eu pinto uma parede na vida, e aí eu fui passar o rolo e eu vi que tinha que passar com uma certa força. Não é assim passar o rolo, facinho. Não, você tem que fazer uma certa força e tudo. E eu usei tinta sem diluir. Vocês viram que eu mexi ele na lata? Eu não usei água para diluir, para ela ficar um pouco mais rala e tudo mais. Então, o que eu fiz aqui foi uma demão apenas de tinta. Só uma demão cobriu a parede e foi quase a lata toda. Mas se eu tivesse diluído, provavelmente teria que dar mais demãos. Ainda sobrou um pouquinho na lata. Então eu pintei, aqui estou mostrando vários ângulos da pintura para vocês terem uma noção do azul. Ficou um azul clarinho bem bacana. E por que eu pintei de azul? Porque era o que eu tinha e porque eu queria que desse um destaque nessa parede, porque os móveis que eu vou colocar aqui, eles são branco. É um branco gelo, um branco off-white, mas é branco. Então o que acontece? A parede de outra cor para dar um destaque. Olha só, inclusive tem o antes e depois desse móvel no vídeo anterior. Vou deixar um card aqui se você não viu. Esse móvel eu já fiz, vai fazer parte do cantinho. Agora eu vou fazer os outros móveis. Isso aqui o que é? Já tem faz um tempo. Olha só, era uma mesa assim mesmo, que alguém jogou fora aqui, pertinho da casa onde eu morava. E aí eu peguei essa mesa e vou transformar ela em outra coisa. Eu dei uma reforçada, que ela estava meio bamba em alguns lugares, então pus parafuso, dei uma reforçada onde ela estava meio bamba. E a princípio, gente, ela ia ser um carrinho. Ela é um carrinho, ela tem rodinhas hoje em dia, vocês vão ver. Mas ela ia ser um carrinho prateleira para minha lavanderia. Vocês podem ver aí que o procedimento eu comecei na casa anterior, na casa que eu morava. E aí eu comecei a fazer o procedimento, eu arrumei aqui onde estava com uma falha, eu coloquei essa prateleira, né? Usei até uma latona de tinta para apoiar, para colocar a prateleira, porque ela ia me servir muito bem na lavanderia da casa anterior. Mas aqui na casa que eu estou morando agora, ela não serve na lavanderia, porque é uma lavanderia muito menor, muito pequena, e esse carrinho acabou não cabendo. O que eu fiz? Ele já estava até com as rodinhas, ó, porque eu tinha colocado as rodinhas antes e já tinha feito o carrinho, só faltava ele
pintar para ele ser o que eu queria, né? Uma prateleira com rodinhas para eu poder mexer lá na minha lavanderia antiga. Para aqui onde eu estou morando, eu dei outra utilidade. Então, a peça que eu já tinha transformado, eu retransformei. Essa prateleira que eu tinha colocado e que era uma tampa de armário que eu achei, eu tive que tirar. Isso mesmo, gente. Aqui, ó, vocês já estão vendo na casa nova. Pode ver que mudou o cenário, mudou o piso. E eu estou tirando a prateleira. Infelizmente, as coisas não são todas do jeito que a gente quer. Mas ele me serviu mais do que eu imaginava. Então eu tirei a prateleira, tapei os buraquinhos. E aqui eu tô lixando porque tinha umas manchas, né? E tô pintando. O tampo, eu tô usando algumas espirradas de tinta dourada, nesse branco que ele já tinha, para fazer o efeito madeira. Isso eu já fiz no vídeo anterior, mas eu vou repetir nesse. Mas vocês podem ver o vídeo anterior, porque vai ser aqui um conjunto as duas peças, né? Isso eu só fiz no tampo. Na parte de baixo, depois, eu vou pintar de branco. O branco gelo que eu tenho aqui da lata de tinta, tá? Então, o tampo, eu até protegi ali para pintar a borda do tampo. E agora eu tô pintando de branco, porque ele tem partes que é branco, tem partes que é madeira, que eu juntei madeiras que eu tinha aqui para fazer do jeito que eu queria. Então, para ficar tudo bem igualzinho, eu vou pintar tudo, todo mundo aqui de branco, né? Vocês vão ver. O efeito madeira, como eu disse, inclusive, gente, estou devendo para vocês um vídeo, que eu quero fazer um short aqui, um vídeo short, só com o aparelho aqui, com o instrumento que a gente usa para fazer o efeito madeira, para ficar bem destacado só isso. Então, eu estou prometendo para vocês, eu não fiz ainda porque tá corrido aqui, mas eu vou fazer, tá? Segura aí. E por que eu estou fazendo assim, nesse sentido e não de comprido? Né? Porque a outra peça, o outro armário já tinha nesse sentido, então para ficar igual. Aqui um tecido que eu tinha, um lençol estampado, mas eu queria um tecido, gente, que lembrasse o farmhouse, que fosse mais casa na fazenda. E aí, para fazer um xadrez ia dar muito trabalho, mas eu fiz o quê? Eu pus fita crepe e fui dando algumas borrifadas de tinta preta para fazer um listrado no tecido que eu já tinha estampado, para ele dar um aspecto de farmhouse envelhecido, tá? Coisa minha, você pode usar o tecido que você quiser, mas também pode aproveitar essa ideia para transformar um tecido que você tem por aí. Eu ia costurar essa borda aqui, dar um acabamento com costura, mas a minha máquina de costura tá com problema e até eu arrumar ia demorar, e então pau na máquina na cola quente, porque a gente não tem tempo, a gente tem pressa. Fiz aqui a borda e depois eu tava fazendo aqui a colagem e acabou não filmando, mas olha só, eu colei uma borda bem grande para ficar aqui, fiz tudo com cola quente, como vocês estão vendo, é uma borda bem grande para ficar com esse vão, né, com esse buraco para passar o cano de PVC que eu estou usando aqui. É um cano que sobrou da obra na medida que eu precisava, e você poderia usar também um cabo de vassoura tranquilamente. Eu tinha esse cano aqui, eu vou aproveitar. Agora eu vou colocar no meu carrinho, olha só o carrinho. Por que que eu tirei a prateleira? Porque o carrinho eu vou usar para pôr o botijão de gás, ficar escondido do botijão de gás. E ainda deu para colocar aqui a maleta da minha furadeira e esse latão aqui de lixo para pôr lixo reciclável, né? Que são coisas leves que a gente coloca ali só para não ficar aparecendo na casa. Estou usando aqui duas tampinhas de plástico. Essas aqui são de caixa de leite, você pode usar que você tiver por aí que sirva no seu cabo de vassoura, no seu cano. Parafusei de um lado, a do outro lado, vocês podem ver que já está furado, gente, que eu furei com prego quente, tá? Aqui do outro lado, de um lado é inteira, do outro lado eu cortei com estilete, tirei uma parte que é para poder encaixar o cano na hora de pôr a nossa cortina, e vocês vão entender aqui agora, apesar da filmagem ter sido cortada no final, porque acabou a bateria e a memória e tudo mais do celular, é só encaixar o cano nas tampinhas que eu já parafusei na madeira e a cortina está aqui. Então, o que eu tenho aqui é uma prateleira, olha só, bem rústica, prateleira de chão, né? Que era de uma construção aqui do lado de casa. E, inclusive, tem até uma rachadura aqui, né, nessa madeira, mas ela tá legal, só que eu não quero pôr ela em pé no chão desse jeito para fazer alguma coisa.
porque senão ela vira escada dos gatos, apesar de que eles estão gostando aqui de brincar de predinho com ela. Eu já lixei ela estava cheia de cimento e tudo, eu já lixei. Teria que lixar mais um pouquinho, mas eu tava sem o disco de flap sem lixa, né, para pôr na minha lixadeira. Então, eu vou fazer uma transformação nessa prateleira. Vocês vão observar o que eu vou fazer. Eu pretendo cortar esse pezinho e deixá-la sem pé e fazer uma prateleira de parede. Mas eu também achei esse pedaço de cabeceira de cama. Eu já até marquei aqui e aqui embaixo, onde eu vou ter que cortar para ela ficar do tamanho certo da prateleira. E achei também uma outra madeira que eu vou cortar do tamanho certo também para fazer um acabamento. E vocês vão ver como é que vai ficar. Então, segurei. E eu tive que vir aqui fora para fazer sujeira, né, gente? E aí eu cortei, tirei. Aqui tinha umas rebarbazinhas que ficavam ressaltadas, eu tirei todas aqui e lixei. E eu não filmei fazendo isso porque é complicado filmar e fazer. Cortei essa madeira e essa fininha também desse tamanho, tô pensando de fazer aqui. Aqui vai ser um acabamento, porque eu tirei os pés. Aqui eram os pés, ó. Cortei os pés. E aí, para não ficar essa parte feia aqui, ó, esse negócio aqui aparecendo, eu vou pôr isso aqui como acabamento. Mas aí eu vou pôr ele com um ressaltinho aqui pra cima, para as coisas que eu colocar nessa parte de baixo não caírem. E eu queria fazer uma gradinha com esse aqui, ó, que é mais fininho, para eu colocar coisas aqui embaixo, que são meus produtos de trabalho, para eles não caírem. Mas vamos ver. Não sei até porque isso aqui eu quero que fique bonito, mas funcional. E funcional para pôr os meus produtos que são de trabalho e não são decorativos, né? Essa parte que eu já cortei, lixei, dei uma arredondada. Eu não lixei aqui nada porque eu não quero tirar esse entalhe. Essa aqui é a minha cachorrinha. Vamos chamar você do quê, hein? Eu chamo ela de Polaca, mas não sei o nome pra ela ainda, né? Então eu cortei as duas laterais, dei uma lixada e a Polaca tá me lambendo. E aqui, gente, vai ser o topo. Eu tinha pensado em colocar assim. Ah, Polaca, ajuda, Polaca. Filmar e colocar é difícil. Ajuda aí, Polaca. Eu tinha pensado em colocar assim. Vai cair, Polaca. Mas eu achei que vai ficar mais bonito ao contrário. Né? Mais justo. Também já lixei aqui, porque tem as emendinhas. Polaca. Tem uns buraquinhos aqui, que eu vou tapar alguns, que eram, acho que, as partes que ficavam na cama, né? Porque isso aqui era uma cabeceira. Então, vou dar uma tapada nesses buraquinhos. Vou dar uma ajeitadinha, mas depois que eu fixar. Eu vou fazer pré-furos e fixar. Ai, caiu. Difícil filmar e fazer nessa posição que eu tô aqui. Então, tô explicando o que eu vou fazer pra vocês. Então, vou fazer pré-furos e fixar aquela lá. E a Polaca vai me ajudar comendo o osso dela, né? Bom, eu coloquei então na parte de cima essa parte de cabeceira de cama, prendi tudo direitinho que eu mostrei para vocês. E agora eu vou tapar uns furinhos, né, com a massa para madeira. Tem os furinhos aqui que tinha na borda onde era a cabeceira e mais alguns outros em alguns lugares, até algumas rachaduras que tinha nessa madeira, porque ela era velha, estava jogaram na chuva e tudo mais, mas uma madeira entalhada, bonita assim, você acha que eu ia perder, né? Aí eu limpei muito bem, tinha poeirinha para eu poder pintar. E vamos pintar isso aqui de forma rústica, de forma a parecer um patinado. Então eu passei o pincel assim de forma bem leve, não fiquei pintando todos os detalhes, até para aparecer esse desenho da madeira entalhada aí.
E no resto, que é madeira pinus, eu também pintei, olha, mais ou menos. Vocês podem ver que tá pintado meio patinado. É apenas uma passada de pincel. E aí eu peguei um stencil farmhouse, fiz aqui uns detalhes, welcome to our farmhouse, né? O bem-vindo à nossa casa da fazenda. Só para ficar um detalhezinho aqui, mais um stencil aqui com um arabesco e ficou pronta a minha prateleira. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês. Parede pintada, o móvel que foi o banheiro dos gatos, que está no vídeo anterior, o carrinho do gás, que ficou o carrinho que era uma prateleira, e a prateleira que antes era de chão, né, e se transformou numa prateleira de parede. Ela não está assim toda decorada maravilhosamente, porque eu precisava de um espaço aqui na parte de baixo para colocar meus materiais. Inclusive, eu tenho muito mais materiais que nem cabem aqui na prateleira e que eu preciso distribuir de alguma forma. Mas para vocês verem como eu gostei desse cantinho. Esse cantinho já ficou com outra cara, com uma cara total de casa na fazenda, que é do jeito que eu gosto, com objetos que eu já tinha, com transformação geral de coisas que eu encontrei na rua, e enfim, dá para você fazer na sua casa, dá para você colocar a mão na massa e fazer você mesmo. Eu adorei o meu cantinho, queria saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que é que você achou da transformação desse meu cantinho para você ver, né? Uma mudança geral com tudo que eu tinha por aqui e fica mais organizado e mais bonito. Até o próximo vídeo, gente, que eu vou trazer detalhes aí de coisas menores que a gente está fazendo por aqui, objetos menores que eu vou fazer para decoração e para organização da casa nos próximos vídeos. Até o próximo. Não esquece de deixar um joinha se você gostou e de comentar, que é muito importante você participar. Tchau, tchau. Até o próximo.